Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto. O CDS-PP traz hoje para discussão um conjunto alargado de iniciativas legislativas. São 5 projetos de lei e 14 projetos de resolução, todas as iniciativas sobre envelhecimento ativo e prestação de idosos. E no texto da exposição de motivos de todas as iniciativas legislativas, porque o texto é igual até à página 9 para todas as iniciativas e, portanto, dispensa-me até de ter que citar o número da iniciativa. Mas diz o CDS que importa garantir a existência de mecanismos efetivos de proteção que salvaguardem e atendam às particularidades, riscos e fragilidades dos mais idosos. Muitos destes idosos são pessoas que, devido à sua especial suscetibilidade, necessitam de uma proteção especial e reforçada, quer seja em termos sociais, económicos, de saúde ou de justiça. E nós até estamos de acordo com o diagnóstico que o CDS-PP faz e que expressa nas exposições de motivos. Mas temos de lamentar profundamente que o CDS-PP só agora tenha despertado para o grave problema que constitui a situação da grande maioria dos idosos no nosso país. E mais lamentamos que só se tenha lembrado depois do CDS-PP ter saído do governo. O mesmo governo que o CDS-PP fez parte e que transformou este país num sítio onde nem todos têm lugar e que procurou, com as suas políticas, colocar o país ao nível de um título ou do nome de um filme Este País Não É para Velhos. Foi o mesmo governo que alastrou a pobreza, que alargou o fosso entre ricos e pobres, que aprofundou as desigualdades sociais na distribuição da riqueza e que aumentou o risco de pobreza, um drama que atingiu sobretudo as pessoas mais idosas. E mesmo sabendo que as pensões constituem o principal meio de subsistência para a generalidade das pessoas idosas, que a qualidade de vida das pessoas idosas está muito dependente do montante das pensões e dos direitos que decorrem das transferências sociais, mesmo sabendo tudo isto, o governo anterior fez o que fez com as reformas, com as pensões e com os apoios sociais. Transformou o complemento solidário para idosos numa verdadeira miragem para muitos idosos neste país. Cortou nas reformas e, se não fossem os portugueses que a 4 de outubro disseram chega, lá iam mais 600 milhões de euros na reforma dos portugueses. Cortou nas reformas e penalizou os reformados. E mais não cortou e mais não penalizou porque o Tribunal Constitucional não deixou. A taxa das pensões não passará, dizia o Sr. Deputado Paulo Portas, então Ministro dos Negócios Estrangeiros. É a fronteira que não posso deixar passar, lembram-se? Mas afinal foi o que se viu. Não fosse o Tribunal Constitucional e lá se ia mais uma linha vermelha. Não fosse o Tribunal Constitucional e o Governo PSD-CDS impunham uma contribuição de sustentabilidade definitiva sobre o valor das pensões. Aliás, a preocupação do PSD e do CDS com as pessoas idosas foi de tal ordem que obrigaram mesmo o ex-presidente da República, que falava tão pouco e que falava tão poucas vezes, mas que o obrigaram a vir dizer que há limites de dignidade que não podem ser ultrapassados. Foi isto que o governo anterior fez às pessoas idosas. Senhora Deputada Isabel Garriça Neto, o meu pedido de esclarecimento tem a ver com o projeto de resolução 338, que recomenda ao Governo que crie incentivos adicionais de apoio à contratação de desempregados maiores de 55 anos. E a pergunta é esta, Senhora Deputada. Tem ideia do universo ou do número de desempregados com mais de 55 anos que perderam o emprego na sequência das políticas do anterior governo de que o CDS-PP fazia parte? E quando falo de políticas, refiro-me não só aos despedimentos feitos ao nível da administração pública. Senhora Deputada, era só para saber se a Senhora Deputada tem ideia do que estamos a falar. Tem ideia. Então, vão ter certamente oportunidade de responder, porque podemos dizer que vão agora querem ajudar as pessoas que andaram a penalizar antes. E eu quando falo das políticas, quando falo das políticas do anterior governo ao nível do despedimento, refiro-me não só aos despedimentos que foram feitos ao nível da administração central, mas também ao nível das alterações à legislação laboral que o PSD e o CDS protagonizaram, que tornaram o despedimento mais barato e mais fácil, num convite verdadeiro às entidades patronais para despedir, em jeito de aproveitem agora porque é barato e é fácil. E, portanto, Senhora Deputada, gostava que, tendo esse número, que pelos vistos tem, nos dissesse, faz ideia de qual é o universo das pessoas que hoje, com mais de 55 anos, estão desempregadas, mas que acabaram por cair no desemprego em virtude das políticas do anterior governo do PSD e do CDS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já o ex-Ferreira.